como fazer um gráfico dinâmico, interativo aqui no Excel, que toda vez que eu escolho qualquer valor aqui nas caixinhas, o gráfico já atualiza para mim de forma automática e instantânea. Então é um gráfico em tempo real, onde eu consigo visualizar as informações que eu quiser. Você pode usar isso nos seus relatórios, nos dashboards, nas suas apresentações. A gente vai ver como é que faz isso aqui passo a passo do zero. Então digamos que aqui eu tenho as regiões do Brasil e aí eu queira ver as vendas no mês de março para essas regiões. Eu seleciono aqui a opção março e a planilha aqui, o gráfico já atualiza para mim de forma automática. Legal, né? Então digamos que agora eu queira ver apenas as vendas de Goiás em todo o ano. Seleciono aqui Goiás e seleciono todos os meses do ano. E o gráfico atualiza para mim de modo automático. Distrito Federal de março até junho. Olha só, já atualizou para a gente de modo automático. Vamos ver então agora como é que eu faço isso daqui na prática, usando somente o Excel. A primeira coisa que a gente precisa fazer para poder criar um gráfico dinâmico interativo no Excel é ter uma base de dados. E a minha base de dados que eu tenho aqui no Excel, eu tenho data, estado, que é uma região aqui do Brasil, né, as regiões, e faturamento, a venda de cada região. Então, a partir da sua base de dados, das informações que você tem no Excel, você consegue fazer um gráfico dinâmico interativo. Então, não importa quais informações você tenha, você consegue fazer um gráfico dinâmico interativo no Excel. Depois que você tem a sua base de dados, o que você vai fazer? Você vai clicar em qualquer lugar da sua base de dados e vai vir aqui em cima, inserir. Clicou e depois clica aqui em tabela. Vai abrir esta janelinha aqui e aqui é um detalhe bem importante da gente estar selecionando. Caso a sua base de dados tenha cabeçalhos, o que é o cabeçalho? É o que fica aqui em cima, são os títulos, né? Então data, estado, UF e vendas. A minha base de dados tem cabeçalhos, tem títulos, então eu deixo marcado como OK aqui, beleza? Deixa a caixinha marcada, clique em OK, pronto. Agora eu transformei a base de dados em uma tabela. Isso daqui que você está vendo agora sim é uma tabela no Excel. A gente formatou como tabela. Depois que a gente formata como tabela, não gosto de azul, não gostei dessa cor aqui, beleza, então calma aí, você pode clicar aqui, ó, design da tabela, e aí vai aparecer para você, ó, várias opções de cores para você escolher, mas aí é tudo questão de estética, beleza? Não muda muita coisa na prática. Vou deixar aqui de amarelo para ficar diferente. Pronto, depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar novamente na minha tabela e vou vir aqui, ó, design da tabela. Clico uma vez e vem aqui, ó, inserir segmentação de dados. Então lembra lá no começo do vídeo que eu criei aqueles botõezinhos que quando eu clico, o gráfico ele muda para mim, ele atualiza de forma automática de acordo com a informação que eu selecionei. É aqui que a gente vai selecionar essa informação. Eu posso, por exemplo, clicar em qualquer, né, selecionar qualquer informação aqui que eu quiser. Nesse caso, eu vou querer segmentar por data apenas. E pode ser UF também, ó. Então, data e UF, essas duas informações aqui. Depois eu clico aqui em OK para confirmar e vai aparecer para mim aqui duas caixinhas, duas janelinhas aqui na tela do Excel. O que eu vou fazer com essas duas janelinhas? Vou clicar aqui embaixo, ó, esse botãozinho de mais, clico só para abrir aqui uma nova planilha do Excel. E aí eu volto aqui na planilha 1, pego aqui, ó, essa caixinha da esquerda e depois vou clicar na caixinha da direita, apertando e segurando o botão Ctrl aqui do meu teclado. Pronto, por quê? Porque aí eu consigo selecionar as duas ao mesmo tempo. É muito mais fácil de eu movimentar elas. E aí eu vou apertar aqui agora, Ctrl X, Ctrl X. Venho na planilha 2, Ctrl V, Ctrl V. O que eu fiz? Recortei e joguei as duas caixinhas de segmentação aqui na nova planilha. E a gente vai fazer a mesma coisa para o gráfico. Porém, a gente tem que fazer ainda o gráfico. E para fazer o gráfico é muito simples. Basta a gente, por exemplo, selecionar as colunas que a gente vai usar para fazer o gráfico. Nesse caso aqui, no meu caso específico, eu quero fazer um gráfico mostrando o faturamento, ou seja, as vendas por estado, por região do Brasil. Vendas por estado. Para que eu possa fazer isso, então, eu venho aqui, seleciono a primeira coluna que eu vou utilizar, que são os estados, e aperto e seguro o botão Ctrl, e aí venho e seleciono aqui a coluna, as vendas, as duas informações que eu vou utilizar. Depois eu clico aqui, ó, inserir, e venho aqui em gráficos. Eu vou estar utilizando aqui um gráfico de colunas, seleciono aqui ele, beleza, e aqui já está o gráfico de colunas que eu criei. Dá para a gente perceber o seguinte, né? Como tem muita informação aqui no gráfico, as barrinhas ficaram aqui bem pequenininhas.
Isso é normal, mas depois que a gente for utilizar lá a segmentação, isso aqui vai ficar muito mais fácil da gente visualizar. Agora eu posso clicar aqui no gráfico, Ctrl X, venho na nova planilha, Ctrl V. Deixa eu jogar ele aqui para cima. Posso clicar, ó, nessas bolinhas que ficam aqui no gráfico para que eu possa dimensionar o tamanho dele, aumentar, diminuir, fazer o que eu quiser aí com o gráfico. Então deixa eu fazer o seguinte, ó, jogar essas caixinhas aqui no canto, beleza? E aí eu vou colocar o gráfico aqui no cantinho da tela também. Vou deixar mais ou menos assim, acho que ficou interessante. E o mais legal, se, por exemplo, eu clicar em abril, olha o que acontece. Mostra para mim apenas as vendas do mês de abril. Legal, né? Se eu clicar aqui em junho, também me mostra apenas as vendas do mês de junho. Clicar em março, me mostra apenas as vendas do mês de março. Se eu limpar aqui, ó, o filtro, clico aqui nesse funil, clico e limpo o filtro e me mostra todas as informações de todos os meses e de todas as regiões do Brasil. Só que digamos que eu queira fazer o seguinte, eu quero de fato ver todos os meses de vendas, porém só aqui para o Distrito Federal. Aí eu seleciono aqui só o Distrito Federal e me mostra aqui já de forma bem organizada as vendas apenas da região que eu selecionei. É assim que a gente consegue fazer um gráfico dinâmico e interativo aqui no Excel. Agora eu vou mostrar como deixar esse gráfico aqui mais bonito, mais moderno, para que você possa dessa forma utilizar nas suas apresentações, nas suas reuniões, nos seus dashboards, nas suas planilhas. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é clicar em exibir e depois linhas de grade. Por quê? Porque quando eu faço isso, perceba que o Excel ele remove para mim aquelas linhas que dividem as células, né? Então não fica mais mostrando as linhas do fundo, as grades. Depois, vamos lá, deixa eu clicar aqui na primeira caixinha de segmentação de dados, segmentação, e aí eu vou escolher aqui um design, um layout diferente para a caixinha. Então existem várias cores aí que eu posso estar escolhendo. Vamos, por exemplo, clicar aqui nessa cor amarela, não ficou tão boa quanto eu esperava, então deixa eu clicar aqui nesse azul, ou tem aqui um verde, enfim, acho que eu vou deixar esse azul aqui, ó, ficou legal. A segunda também vou deixar de azul. Então vamos lá, clico aqui, pinto aqui de azul, pronto. Ó, ficou interessante, hein? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguns ajustes aqui no gráfico para que ele fique bonitão do jeito que a gente precisa. Para que eu possa fazer isso, vou fazer o seguinte, ó. Estes números aqui na lateral, perceba que eles estão muito grandes. Eu não gosto de deixar geralmente os números aqui na lateral. O que eu posso fazer aqui para ficar mais fácil de visualizar? Primeira coisa, eu vou selecionar o gráfico, design do gráfico, adicionar elementos de gráfico, rótulos de dados, e aí eu vou selecionar aqui, ó, extremidade externa. Por quê? Porque quando eu faço isso, perceba que ao invés agora de eu precisar utilizar os valores que ficam aqui na esquerda, eu consigo ver os valores que ficam de fato em cima da barrinha aqui no meu gráfico de colunas, e é mais fácil de eu visualizar as informações dessa forma. Então, inclusive, eu posso selecionar essa coluna da esquerda, delete. E aí fica até mais bonito aqui o gráfico, né? Fica mais cheio na tela, ocupa melhor aí o espaço. Bom, só que aí também ficou um problema, né? Porque está muito grande aqui esse número. Será que não existe alguma maneira da gente resumir o número que está aqui? Existe, dá para fazer o seguinte, ó, 2 cliques, 1, 2. Então eu dei 2 cliques em cima do número para que eu conseguisse visualizar essa janela que abriu aqui para mim. Eu vou vir aqui embaixo, ó, número, clico, e aí vai aparecer para mim aqui algumas opções, ó. Clico aqui em número, onde está escrito aqui geral, eu mudo para contábil, por exemplo. Casas decimais, eu posso colocar 0 casas decimais e apertar o Enter. O número já fica bem menor aqui pra gente. Porém, ainda perceba que tem alguns números um em cima do outro. A gente pode corrigir ainda esse problema aqui, ó. Então, 2 cliques, 1, 2. E agora, ao invés de eu utilizar alguma configuração pronta, eu vou criar a minha própria formatação. Então, aqui em código de formatação, eu seleciono tudo aqui dentro, deleto, e eu vou fazer o seguinte, ó, hashtag K. E aí eu vou clicar aqui em... Opa, antes de adicionar, deixa eu colocar um pontinho aqui no final. Ponto. Então, olha só, hashtag ponto K. Adicionar. Beleza. Quando eu faço isso, eu mudo a formatação aqui do Excel. Então perceba que, ao invés dele mostrar lá para mim, 97 mil, não sei o que, vírgula, alguns centavos, ele já resume para mim o valor. Eu sei que é 97 mil, essa barrinha aqui do meio. Essa barrinha aqui da esquerda eu sei que é 90 mil. Essa daqui da ponta, 44 mil.
Então fica bem mais resumido para mim. Pode ser que você consiga sim utilizar essas informações, pode ser que não. Talvez você precise da informação completa. Aqui no meu caso eu consigo utilizar desse jeito aqui. Então eu vou deixar, até porque é uma excelente maneira de eu conseguir visualizar as informações de forma resumida dessa forma aqui. Outra coisa, 2 cliques sobre a barrinha azul. E aí, aqui na largura do espaçamento, eu vou diminuir um pouquinho isso daqui, ó. Então eu clico e arrasto aqui para a esquerda. Por quê? Porque como vocês estão vendo ali, quando eu faço isso, eu consigo aumentar um pouquinho o tamanho da espessura da barrinha. E aí fica até mais fácil de eu visualizar as informações, fica mais visível. E também eu acho que esteticamente fica mais bonito. Agora eu vou fazer um detalhe muito interessante, que é colocar sombras aqui no gráfico. A gente vai mudar a cor da barrinha, colocar sombra também no fundo ali da área do gráfico e também dentro das barrinhas. Então vamos lá. 2 cliques sobre a barrinha de novo. Clico aqui ó, nessa caixinha de cores. Minimizo tudo e vou maximizar aqui o preenchimento. Vou clicar aqui em preenchimento de gradiente. E aonde tem aqui essa opção aqui de gradiente, consigo escolher ó, várias opções de cores. Deixa eu escolher aqui algum amarelo. Então, por exemplo, esse daqui. Ficou muito escuro, né? Deixa eu escolher. Pode ser esse daqui mesmo, acho que ficou interessante. E aí eu minimizo o preenchimento. Vou aumentar aqui as bordas. Linha sólida, ó, vou colocar aqui uma linha sólida, beleza? Clico. E a cor da linha sólida eu vou colocar de preto, por exemplo. E vou aumentar a largura para 1, por exemplo. Posso fechar aqui essa janela. E beleza, pessoal, olha o jeito que já ficou aqui o nosso gráfico. Já ficou mais interessante, né? Já ficou mais fácil de visualizar as informações, ó. Beleza. Outra coisa que dá pra gente fazer, posso clicar apenas aqui nas barrinhas, ou antes, tá vendo essas linhas aqui do fundo? Deixa eu clicar nelas, ó, só na linha, clico e deleto. Não precisava, né, ficar visualizando aquela informação, não fazia sentido. Clico aqui nas barrinhas cor amarela, clico em formatar, efeito de forma, sombra e clico aqui nessa primeira opção de sombra. Quando eu faço isso, perceba que o Excel já adiciona aqui para mim um efeito de sombra no fundo das barrinhas. E aí já fica um design bem mais interessante. Agora eu vou colocar aqui sombra no fundo do gráfico, que vai ficar um efeito muito legal para a gente finalizar aqui o gráfico. Só que antes, deixa eu fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica no link aqui da descrição e vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Vamos finalizar então esse gráfico, deixa eu selecionar todo o gráfico, formatar, efeito de forma, sombra e clico aqui na sombra externa do gráfico. Bom pessoal, já ficou muito interessante então aqui o nosso gráfico. Posso minimizar tudo, selecionar aqui por exemplo só o mês de fevereiro, olha que legal. E aí eu consigo ver as vendas de cada região no mês de fevereiro. Consigo ver aqui também no mês de maio, no mês de abril. Ficou bem interessante. Eu tenho certeza que agora esse gráfico aqui pode ajudar muito nos seus relatórios, nos seus dashboards, em apresentações. Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Deixe um comentário se for com dúvida ou se quer ver alguma coisa um pouquinho diferente do que eu mostrei aqui. E eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Obrigado pessoal, até amanhã.